Que a paz do Senhor Jesus seja contigo, seja muito bem-vindo nesta noite, primeiro domingo do mês de julho, e é uma alegria poder estar aqui com você. Queremos que você tenha um culto abençoado, aproveite essa noite para poder orar junto conosco, louvar a Deus, celebrar o Senhor e que o Evangelho possa falar ao seu coração. No próximo fim de semana, dia 11, às 19 horas, nós teremos o nosso primeiro retorno presencial no culto do Alvorada Jovem. Nós teremos pessoas aqui, desde já queremos interceder uns pelos outros para que tenhamos a bênção do Senhor. Eu quero desafiar você nessa noite a não apenas assistir esse culto, mas viver essa experiência, participar desse culto e glorificar o nome do Senhor. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia aí no Salmo de número 93, que nos diz assim: o Senhor reina, está vestido de majestade, o Senhor se revestiu e cingiu-se de fortaleza, o mundo também está firmado e não pode vacilar, o teu trono está firme desde então, tu és desde a eternidade. Os rios levantam, ó Deus, os rios levantam seu ruído, os rios levantam as suas ondas, mas o Senhor nas alturas é mais poderoso do que o ruído das grandes águas e do que as grandes ondas do mar. Muito fiéis são os teus testemunhos, a santidade convém à tua casa, Senhor, para sempre. Eu quero convidar você a fechar os teus olhos neste momento. Nós vamos orar ao Senhor e logo após nós vamos cantar canções com o ministério de louvor. Então aproveite esse momento para adorar e exaltar o nome do Senhor. Nós teremos aí em torno de 50 minutos buscando e adorando o Rei Jesus. Então participe conosco, feche os seus olhos, ore a Deus aí onde você está. Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, Deus de amor e bondade, Senhor, estamos reunidos, apesar da distância, mas estamos conectados uns aos outros pelo Teu sacrifício, o sacrifício na cruz do Calvário. Por isso, ó Deus amado, derrame sobre nós o Teu poder, a Tua unção, receba a nossa adoração, receba o nosso louvor, adentre em cada lar, e que o Teu Espírito Santo fortaleça, renove cada lar, cada casamento, cada família. Deus amado, ministra o Teu Evangelho em nosso coração, e se porventura tem alguém, Senhor, nos acompanhando, cujo coração está triste, deprimido, ansioso, coloque a Tua mão de poder, e que esse momento de louvor e adoração, ó Deus amado, possa gerar paz e tranquilidade neste coração. Senhor, nós clamamos a Ti neste momento, e pedimos, Senhor, nos dê um culto abençoado em Tua presença, é o que pedimos a Ti neste momento, em nome do Senhor Jesus. Querido irmão, querida irmã, aproveite esse momento de adoração, celebre ao Senhor nosso Deus, é tempo de nos regozijarmos na presença do Senhor. Então adore o Senhor neste momento com a nossa equipe de louvor, e logo após nós seremos ministrados pela palavra de Deus com o tema Marcas de uma Igreja Cristã. Que Deus fale ao seu coração através dos louvores e através da palavra dEle. Precioso sangue de
coração me libertou. Não há mais vergonha e nem temor. Oh Cristo, o amor pagou por meu coração. Com grande amor por mim mostrou meu Salvador, que triunfou, me libertou, o preço pagou, me resgatou, na graça estou. Ao olhar pra cruz eu sou livre, ao olhar pra Jesus tenho vida, e pra sempre eu o adorarei, e de graça em graça irei. Ao olhar pra cruz eu sou livre, ao olhar pra Jesus tenho vida, e pra sempre eu o adorarei, e de graça em graça irei. Ao olhar pra cruz eu sou livre, ao olhar pra Jesus tenho vida, e pra sempre eu o adorarei, e de graça em graça irei. Ao olhar pra cruz eu sou livre, ao olhar pra Jesus tenho vida, e pra sempre eu o adorarei, e de graça em graça irei. Com minha alma cantarei, e de graça em graça irei. Com minha alma cantarei, com grande amor por mim mostrou meu Salvador, que triunfou, me libertou, o preço pagou, me resgatou, na graça estou. Ao olhar pra cruz eu sou livre, ao olhar pra Jesus tenho vida, e pra sempre eu o adorarei, e de graça em graça irei. Ao olhar pra cruz eu sou livre, ao olhar pra Jesus tenho vida, e pra sempre eu o adorarei, e de graça em graça irei. Com minha alma cantarei, e de graça em graça irei. Com minha alma cantarei. Com grande amor por mim mostrou meu Salvador, que triunfou, me libertou, o preço pagou, me resgatou, na graça estou. Para o Calvário olharei, onde por mim Jesus morreu. Vejo seu corpo em tanta dor, naquela cruz, meu Salvador. Seu corpo sem
glórias, meu Senhor. Louvai o nome do nosso Deus, louvai seu nome sem cessar, pra sempre eu te adorarei, Senhor, Senhor meu Deus. E no terceiro dia, então, o Filho enfim ressuscitou. Por sobre a morte ele venceu. A Cristo Rei adoração. Louvai o nome do nosso Deus, louvai seu nome sem cessar, pra sempre eu te adorarei, Senhor, Senhor meu Deus. Louvai o nome do nosso Deus, louvai seu nome sem cessar, pra sempre eu te adorarei, Senhor, Senhor meu Manto branco voltará e a noite enfim terminará. Em meio ao santo subirei a face de Jesus verei. Oh,
Senhor, Senhor, meu Deus, Senhor, Senhor, meu Deus. Boa noite a você, que Deus esteja abençoando a sua vida. Como dissemos no início desse culto, hoje queremos falar ao seu coração com o tema Marcas de uma Igreja Cristã. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia, 1 Coríntios capítulo 6, versículo 11, da Palavra de Deus. Nós vamos ler na tradução NVI, e esse versículo ele servirá de base para a nossa ministração desta noite. Diz assim a palavra de Deus: assim foram alguns de vocês, mas vocês foram lavados, foram santificados, foram justificados no nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito de nosso Deus. Feche os seus olhos por um instante. Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, aqui está o Teu Evangelho, a Tua Palavra. Fale aos nossos corações, ministre em nossas vidas, mexe com o nosso interior, impacte a nossa visão, Senhor, em relação àquilo que o Senhor deseja ministrar em nossas vidas, em o nome do Senhor Jesus. Muito bem, queridos irmãos, ontem pela manhã nós iniciamos uma série na qual estamos refletindo a respeito da santificação na vida da igreja. Pastor Isaías nos ministrou a respeito da oração, porque nós entendemos que o Senhor tem nos chamado para sermos uma igreja com integridade bíblica e sermos culturalmente relevantes aqui na nossa cidade, para que dessa maneira nós possamos servir ao propósito de Deus para essa geração. E a gente só conseguirá fazer isso se nós compreendermos o que de fato Deus deseja realizar em nosso meio. E isso só é possível se buscarmos a Ele de todo o nosso coração. Porque quanto mais nos aproximamos do Senhor, mais nos afastaremos das nossas preferências, dos nossos desejos, para cumprir aquilo pelo qual fomos chamados. A IAP Alvorada, ela acaba de completar 3 anos, e Deus usou homens e mulheres de forma extraordinária para que estivéssemos aqui hoje. Muitos foram os problemas, as dificuldades enfrentadas, e hoje, através do Espírito Santo, temos a responsabilidade de mantermos a família Alvorada dentro dos propósitos divinos. A proposta da palavra de Deus hoje é lembrar-nos algumas características que uma igreja que serve a Cristo não pode perder. Essas características estão registradas na primeira carta de Paulo à igreja de Corintos. Essa carta é um dos clássicos do apóstolo Paulo, pois ele aborda nessa carta questões relativas à conduta cristã, estabelece o padrão da ética cristã e apresenta questões morais das mais sérias. Quando Paulo escreve a esta igreja, ele conhece o seu contexto, porque ele foi o primeiro missionário a chegar na cidade de Corinto. Ele permanece ali por 18 meses e o trabalho de Paulo resulta num grande crescimento daquela igreja, o que faz dessa igreja uma das principais igrejas da era primitiva. No século I, viver como Corinto era viver de maneira sem muita perspectiva. Apesar da cidade ser uma grande metrópole caracterizada pelo comércio, uma cidade portuária, recebia gente de todas as partes do mundo, as pessoas permaneciam ali apenas alguns dias, depois seguiam viagem. A cidade era marcada por templos pagãos que tinham uma liturgia que envolvia orgias sexuais e toda forma de imoralidade. O grande problema da igreja de Corinto é que ela misturava valores cristãos com valores comuns, pois ela sofria em muita influência da cultura local, da cultura daquela época.
É nesse contexto, que se assemelha muito aos nossos dias, que o apóstolo Paulo nos mostra algumas marcas de uma igreja que segue a Cristo. Lembrando que a igreja não é o templo, a igreja não é a instituição, a igreja somos nós, somos as pessoas. Então, quando falarmos aqui a respeito de igreja, tenha isso em sua mente. A primeira marca apresentada pelo apóstolo Paulo é: uma igreja cristã é convertida. O texto que nós lemos como base dessa mensagem nos diz: assim foram alguns de vocês. Imagine Paulo pegando o seu notebook e começando a digitar a carta aos 1 Coríntios. Deus traz à mente de Paulo os problemas existentes naquela igreja que precisavam ser tratados. Entre eles, divisão entre os irmãos, imoralidade sexual, divergências doutrinárias, homossexualismo, prostituição, carnalidade, egoísmo. Os irmãos estavam resolvendo seus problemas nos tribunais, haviam sinais de confusão a respeito do casamento e a incompreensão a respeito da liberdade cristã. Os crentes ricos se embriagavam na ceia, enquanto os mais pobres passavam fome. Havia confusão a respeito dos dons espirituais, a respeito da ressurreição dos mortos, a respeito das ofertas. Tudo foi diagnosticado por Paulo naquela igreja. A igreja tinha conhecimento, mas não tinha amor. A igreja tinha muito carisma, mas não tinha caráter. Na verdade, a igreja era uma igreja infantil e carnal. Se fosse você escrevendo uma carta a essa igreja, como seriam as suas palavras? Qual seria a sua atitude em relação a essa igreja? Talvez se fosse eu, Auriédino, seria rude, áspero, porém Paulo nos ensina algo precioso do Evangelho. Ele fala a verdade aos irmãos da igreja em Corinto, ele admoesta, ele corrige, ele disciplina, mas o apóstolo faz tudo isso com muito amor por aquela igreja. Ele inicia sua carta dizendo: a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamado para ser santos. Como chamar de santa uma igreja com tantos problemas? Paulo entende que somos santos em Jesus. Queridos, não importa quantos e quais sejam os problemas da igreja de Cristo a qual você pertence, ali há pessoas que precisam do Evangelho, pessoas que precisam do amor, pessoas que precisam ser tratadas com carinho. Preste bastante atenção, não estou dizendo que não deve haver admoestação, correção, disciplina, tudo isso é essencial para uma igreja, porém precisa ser feito com muito amor. Por isso é importante termos todo cuidado ao falarmos a respeito da igreja a qual pertencemos. A igreja de Corinto fervilhava cultural e intelectualmente, mas também era profundamente depravada moralmente. A expressão viver como um coríntio significava viver bêbado e na corrupção moral. No capítulo 6 de 1 Coríntios, Paulo apresenta uma longa lista de pecados e no início do verso 11 ele diz: assim foram alguns de vocês. Queridos, a igreja de Cristo nessa terra não se compactua com o pecado. A igreja de Cristo não se vende. A igreja de Cristo, com muito amor e respeito, levanta a bandeira contra o pecado, contra a corrupção no nosso país, contra a imoralidade, contra os falsos ensinamentos. Vivemos uma fase no Brasil onde ser evangélico está na moda, é chique. A nossa música se tornou um estilo musical, a música gospel. Passamos a ser notícia em destaque pelos grandes eventos, por mudar rumos de eleições e até mesmo quando o assunto é audiência de aplicativos, audiência de novela, somos assunto. Mas há por aí um evangelho sem mudança, sem arrependimento, onde a salvação não é suficiente, onde o sacrifício de Cristo não é suficiente.
Uma igreja que serve a Cristo tem caráter. Uma igreja que serve a Cristo tem mudança de vida, não pratica as mesmas atitudes mundanas, mas sim tem uma vida cristã, com leitura da palavra, jejum e oração. A IAP Alvorada precisa continuar olhando para Cristo. Como nos diz um escritor e jornalista, Deus nos ama o bastante para nos aceitar como somos, mas Ele nos ama demais para permitir que continuemos os mesmos. Entenda bem, não estou falando apenas de uma mudança exterior. Muitos têm cara de crente, roupa de crente e até fala como crente, mas as ações no trabalho, na família, não corresponde aos valores da palavra de Deus. A maneira como alguns reagem nas redes sociais, a maneira como alguns reagem em relação à política, não refletem os valores de Cristo para aqueles que o seguem. Então eu estou falando de uma transformação interior, de uma mudança de mente, de uma mudança de atitudes, uma transformação profunda e duradoura que é fruto do impacto do Evangelho na minha vida e na tua vida. A primeira marca apresentada nesse texto é a conversão, mudança de rumo. A partir de agora, Paulo usa 3 verbos para continuar demonstrando características importantes para a igreja de Cristo Jesus. A segunda marca é uma igreja cristã purificada. O texto bíblico diz assim: assim foram alguns de vocês, mas vocês foram lavados. O verbo utilizado pelo apóstolo Paulo aqui faz referência ao ato de pegar determinados objetos sujos pelo uso intenso ou indevido para lavá-los com água corrente. É importante notar que o verbo grego utilizado aqui possui um prefixo que indica uma limpeza completa sem deixar qualquer sinal de sujeira. Primeiro o apóstolo nos mostra a importância da conversão e agora o texto bíblico nos leva a entender o que acontece quando a igreja decide aceitar o convite de Deus para entrar em direção à salvação. Deus nos limpa da sujeira do pecado. O capítulo 7 de Apocalipse nos mostra uma cena impressionante. Uma multidão incontável de gente de todos os povos e todas as línguas diante do trono de Deus. O texto faz referência às suas vestes limpas e nos traz uma revelação impactante. As vestes não foram limpas pelo esforço pessoal, as vestes não foram compradas por nenhum valor material, as roupas foram compradas e alvejadas pelo precioso sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário. A IAP Alvorada está de pé, porque ela foi comprada e lavada pelo precioso sangue do Cordeiro. Isso é maravilhoso, isso é muito lindo. Querido, no seu passado podem existir muitas marcas negativas de erros cometidos, deslizes na sua história que lhe causam vergonha. No entanto, quando nos aproximamos de Deus, crendo que no que Ele fez na cruz do Calvário, somos purificados, somos lavados. Não importa se o seu passado é sujo, na presença de Deus você fica completamente limpo. Não se sinta envergonhado, venha para a presença de Deus. Você que ainda não experimentou uma vida com Deus, assuma um compromisso real com Ele agora mesmo, aí na sua casa, neste momento. Estabeleça uma aliança, um compromisso com Ele. E você que já serviu ao Senhor, e não importa qual motivo você se distanciou da comunhão com Deus e da comunhão com a igreja dEle, volte hoje mesmo para a presença do Pai, porque Ele te ama, Ele deseja cuidar de você. O segundo verbo utilizado por Paulo nos traz outra marca. Uma igreja cristã é santificada. O texto diz: assim foram alguns de vocês, mas vocês foram lavados, foram santificados.
O verbo usado aqui tem um significado associado ao ritual realizado pelos sacerdotes no Antigo Testamento, quando separavam os utensílios para serem usados no tabernáculo e posteriormente no templo. As inúmeras peças de decoração utilizadas no templo eram provenientes da mesma matéria-prima de objetos encontrados nos lares ou nas lojas de decoração dos shoppings daquela época. A diferença está no fato de que as peças do tabernáculo e do templo tinham sido separadas para pertencer a Deus. Ou seja, tinha uma utilização específica. O serviço a Deus. Os objetos do templo eram especiais, não por causa da matéria-prima usada, ou pelo valor econômico que representavam, e sim pelo fato de terem sido consagrados para uso exclusivo do serviço a Deus. E isso é uma verdade bíblica sensacional. A igreja tem um dono, a igreja é de Deus. Deixa eu dizer para você, a igreja não é minha. A igreja não é sua, a igreja não é nossa, ela é de Deus. Deus não passou procuração para nós, transferindo-nos o direito de posse da igreja. A igreja não é dos membros, a igreja não é dos voluntários, também não é dos ordenados, muito menos dos pastores e presbíteros. A igreja só tem um dono, Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus que foi morto, mas ao terceiro dia ressuscitou e vive para todo sempre, aleluia. Isso significa, querido, que a minha vida, a sua vida pertence a Ele, a nossa família pertence a Ele, nós somos do Senhor. Você foi separado para Ele. O terceiro e último verbo utilizado por Paulo apresenta-nos mais uma característica. Uma igreja cristã é justificada. A palavra de Deus mais uma vez nos fala assim: assim foram alguns de vocês, mas vocês foram lavados, foram santificados, foram justificados. O termo aqui usado tem origem no mundo jurídico e significa considerar justo, declarar justo. Não podemos nos esquecer que a nossa dívida é impagável, mas graças a Deus somos justificados pela morte expiatória de Cristo na cruz do Calvário. Veja o que diz o texto bíblico em Colossenses capítulo 2, versículo 13 e 14. Quando vocês estavam mortos em pecados e na incircuncisão da sua carne, Deus os vivificou juntamente com Cristo. Ele nos perdoou todas as transgressões e cancelou a escrita de dívida que consistia em ordenanças e que nos era contrária. Ele a removeu pregando-a na cruz. Querido e querida irmã, Cristo se entregou por nós, Ele se entregou pela família Alvorada, foi voluntário, ninguém o obrigou, Jesus sofreu por mim, Jesus sofreu por você, Ele foi pregado numa cruz. Cristo se entregou por cada um de nós. A sua morte foi um ato altruísta, seu sacrifício uma prova de amor. Agora, eu quero convidar você a pensar no prontuário. Imagine um prontuário. E no cabeçalho desse prontuário está o seu nome. E abaixo todas as listas relacionadas aos pecados e erros cometidos ao longo da sua vida. E cada um deles tem uma sentença, morte. Mas naquele dia, na cruz do Calvário, Ele bradou bem alto, tetelestai, que significa está consumado. Tudo está terminado, tudo está completado. Deus bateu um carimbo ao lado de cada um dos nossos pecados, dizendo: justificado, justificado, justificado.
Por isso, meu irmão, eu quero desafiar você a viver uma vida de integridade e relevância, de acordo com a palavra de Deus, porque Ele não morreu para nós lutarmos por posições, Ele não morreu para sermos artistas gospel, Ele não morreu para sermos aplaudidos pelo mundo, Ele não morreu para julgarmos uns aos outros, Ele morreu para nos dar vida e vida em abundância. Ele morreu para que possamos ter vida eterna. Ele morreu para que quando Ele voltar pela segunda vez, entre as nuvens, ao som da trombeta angelicais, nós possamos gritar: hosanas nas alturas, bendito o que vem em nome do Senhor. Me permita finalizar dizendo para você que a preocupação de Paulo nesse texto não é listar todas as marcas de uma igreja cristã, nem muito menos listar em ordem as doutrinas neotestamentárias. Mas o apóstolo estava lembrando corretivamente a igreja de Deus em Corinto e a família Alvorada grandes verdades bíblicas, para que aquela igreja e nós não perdêssemos o foco em meio a uma cidade cosmopolita, uma grande cidade como é a nossa cidade. Apesar da riqueza, dos valores culturais e intelectuais e da imoralidade, apesar de todos os problemas externos e internos que a igreja de Corinto vivia e que nós vivemos nos nossos dias, ainda é possível viver segundo os valores que Cristo nos deixou. Os verbos assinalados durante esse sermão têm em comum o fato de estarem na voz passiva. Isso significa que o agente da ação nunca foi e nunca será o ser humano. Nós somos os objetos da ação de Deus. É Deus quem nos lavou. É Ele quem nos santificou. É Ele quem nos justificou. Por isso somos do Senhor Jesus. Fomos comprados pelo precioso sangue de Cristo derramado na cruz do Calvário. Por isso a sua vida é dele. A minha vida é dele. E é por isso que precisamos buscar o Senhor em santificação. Porque amanhã o Senhor fará grandes coisas em nosso meio. Viva uma experiência real com Deus. Tenha as marcas do Evangelho cravada no seu coração. Eu quero fazer uma primeira oração pela sua vida. Feche os seus olhos aí. Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, eu quero apresentar, Senhor, os meus queridos irmãos nessa hora. Deus amado, nós ouvimos a Tua palavra e o Teu Evangelho. E nesta hora, Senhor, eu peço a Ti, abençoe a cada um. Se tem alguém, Senhor, que está nos acompanhando, que ainda não assumiu um compromisso contigo, não entregou a vida a Ti, não sabe a alegria e o privilégio que é Te servir, Espírito Santo de Deus, vai até esse coração nesta hora. Transforma essa vida. Faz ele entender a necessidade de reconhecer o senhorio de Cristo Jesus. Muda a vida dele, muda a mente dele. Senhor, que essas marcas se tornem realidade em nosso meio, que essas marcas sejam marcas da família Alvorada, que essas marcas sejam as nossas marcas nessa cidade. Nós pedimos a Ti, Senhor, que o Teu poderoso Evangelho possa exalar a partir, Senhor, das nossas ações, a partir, Senhor, do Teu Evangelho vivido através das nossas vidas, aonde estiver, Senhor, um membro da família Alvorada, que ali ele possa transparecer o Teu Evangelho, que ali ele possa exalar o Teu perfume. Por isso transforme a nossa vida, visite o nosso coração, vê se há em nós algum caminho mau. Deus amado, eu peço a Ti, Senhor, perdoe os nossos pecados, perdoe as nossas transgressões, limpa-nos, lava-nos de todo pecado. Se porventura tem alguém, Senhor, nos acompanhando, que está envergonhado porque se afastou da igreja, se afastou de Ti, Espírito Santo de Deus, traz paz a este coração, traz convicção da necessidade do Senhor na vida dele. Pai amado, nós clamamos a Ti, Senhor, neste momento. Visita cada um dos Teus filhos agora.
e transforme para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Quero fazer uma última oração contigo nessa noite, pedindo a bênção do Senhor sobre os pedidos de oração que você enviou aí no chat, no grupo da família Alvorada lá no WhatsApp. Quero orar por você que está desempregado e precisa de um emprego, que Deus possa abrir as portas do emprego. Você que precisa da bênção de Deus em alguma área da sua vida, nós cremos que o nosso Deus é poderoso. Se você tem vivido conflitos familiares, nós estaremos à disposição para orar contigo, para te ajudar, mas hoje nós queremos orar também pelo teu casamento, pelo teu relacionamento, pela tua família, em o nome do Senhor Jesus. Então, se você aí na sua casa puder ficar em pé neste momento, nós vamos orar nesta hora, pedindo a bênção de Deus para a tua vida. Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, Deus de amor e bondade, Senhor, eu quero apresentar cada lar em tuas mãos agora. Como ministro do teu evangelho, na autoridade do teu santo nome, eu peço a tua bênção sobre este lar. Ó Deus amado, abençoe este relacionamento, abençoe este casamento, abençoe esta família, abençoe este relacionamento entre pais e filhos. Coloque a tua mão de poder, Senhor. Vivemos tempos difíceis, vivemos tempos de ansiedades, por isso eu peço a tua bênção, Senhor, sobre os relacionamentos dos teus filhos. Deus amado, aqueles que estão enfermos, aqueles que estão doentes, coloque a tua mão de poder, seja, Senhor, pelo Covid-19, seja qual outra enfermidade for, nós cremos no teu poder, por isso, opera, Senhor, opera em cada vida, realizando milagre. Nós queremos ouvir testemunhos de que Tu és o Deus que cura, Tu és o Deus que restaura, por isso abençoe, Senhor, os Teus filhos de maneira poderosa, aqueles que estão desempregados, ó Deus amado, mesmo em época de crise, eu creio que Tu és o Deus que abre portas, e nós já ouvimos testemunhos dos nossos irmãos aqui na família Alvorada, que, Senhor, mesmo nessa época, já alcançaram essa bênção. Nós pedimos a Ti, aqueles que ainda não têm, Senhor, uma oportunidade de emprego, abre as portas, abençoe de maneira poderosa, Senhor. Deus amado, vai nos abençoando, dê uma semana de bênção, dê uma semana de vitória para cada um dos Teus filhos, em o nome do Senhor Jesus. Amém. Querido irmão, querida irmã, estamos chegando ao final de mais um momento de adoração, mais um momento de busca, mais um momento de ministração do Evangelho do Senhor em nossos corações. Queremos desejar que você tenha aí uma semana abençoada, para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. No próximo sábado, pela manhã, nós teremos o último culto com transmissão online, 100 pessoas aqui na igreja, mas no sábado à noite, às 19 horas, nós teremos o culto do Alvorada Jovem. Então nós queremos convidar você, e a partir do dia 18, nós já teremos oficialmente pessoas aqui congregando conosco, seguindo todos os requisitos e protocolos de saúde, mas nós manteremos as nossas transmissões somente aos sábados. Então você que nos acompanha por esse canal do YouTube, você poderá continuar nos acompanhando todos os sábados às 11 horas da manhã. Tá bom? E você que pode estar presente, será uma alegria poder receber você aqui para juntos celebrarmos e festejarmos o nome do Senhor. Me permita deixar a bênção pastoral aí no seu lar e para a sua família, em o nome do Senhor Jesus. Senhor Deus, obrigado, Senhor, por mais essa oportunidade, obrigado por esta noite, obrigado por cada vida que nos acompanhou, e pedimos que o Senhor abençoe a cada um, derrame as Tuas bênçãos, e que cada um tenha uma semana abençoada, para a honra e glória do Teu santo nome. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande, o imenso amor de Deus nosso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo, seja com todos nós hoje e para todos sempre. Amém. Deus te abençoe.